Como o título já anuncia, o texto 1 tem por finalidade introduzir a discussão sobre a importância da filosofia para a teoria e a prática da educação. Nos tempos atuais, pode até parecer que a filosofia é menos relevante para o cotidiano da educação, mas isso já foi muito diferente. Quando, a partir do século 8 a.C., os gregos deram início a uma série de iniciativas que convergiram para a invenção da democracia, a educação, não por acaso, foi também pela primeira vez entendida como uma questão que interessava não apenas as famílias, mas a toda a coletividade. Nessa época, filosofia e educação andavam estreitamente juntas. Tratava-se de decidir quem devia ser o cidadão e também como formá-lo para a intensa participação nas deliberações comuns que a democracia exigia. E tudo isso era muito novo, tudo estava por construir. Poucos séculos depois, a derrota da democracia grega implicou também na ruptura desse vínculo que um dia uniu indissoluvelmente a prática da educação à democracia. E a partir daí, e por longos séculos, a formação humana foi quase que inteiramente monopolizada pela Igreja Católica, para quem a filosofia era necessariamente uma metafísica, isso é, uma indagação sobre o divino, sobre tudo que supera a realidade tal como a conhecemos. Nesse contexto, o espaço de reflexão e de debate foi sendo cada vez mais reduzido à medida que os dogmas religiosos passaram a decidir quem era e quem deveria ser humano e como deveria se dar a sua formação. Esse processo, que começa no fim da Antiguidade e se prolonga por toda a Idade Média, foi, no entanto, fortemente questionado a partir da modernidade, que empreendeu sua luta contra as tradições, contra os dogmas, contra as verdades inquestionáveis. Identificando a filosofia então praticada com dogmatismo, os modernos buscaram formas mais seguras de conhecer. Foi esse o começo e foi também o período de apogeu da ciência moderna, que passou a ser considerada como a única fonte válida para os conhecimentos de que necessita a prática educacional. Mas, aos poucos, a pretensão de monopolizar as vias de acesso à verdade acabou por tornar a ciência um novo dogma, o dogma moderno. De forma que se deve dizer que tanto filosofia quanto ciência pretenderam, em diferentes momentos da história humana, definir as verdades com que a educação deveria trabalhar. Mas hoje, que vivemos em um momento de tantas incertezas e dúvidas, talvez tenha chegado o momento de nos interrogarmos: será que a educação deve, de fato, buscar em algum lugar certezas indubitáveis que a desobriguem da sempre difícil e árdua tarefa de reflexão e de deliberação sobre o seu sentido e sobre seus caminhos?